Oi, Boa noite, oi! Deu certo! tudo certo, Karina? Como vai? Tá ótima? Graças a Deus, tudo na paz e você? Bem também, tudo ótimo, tudo O ótimo. áudio tá bom? Áudio tá perfeito, tô te ouvindo bem, você tá me ouvindo bem também? Perfeito, ótimo, excelente. E aí, Maravilha! Então, Karina, me eu conta. te conto. Primeiro eu quero agradecer a sua disponibilidade, né, de poder fazer essa live aqui comigo. Eu acho que a gente tem muitas coisas em comum depois que nós tivemos a oportunidade de nos conhecer naquele curso, né? Sim, sim, E verdade. aproveitar que nós já estamos com alguns seguidores aí nos acompanhando. Obrigado pela presença. E tenho o prazer hoje de estar conversando com a Karina Provenzano, analista corporal, especialista em coaching individual e em grupo, com vida e propósito, Uhum, autoconhecimento criativo, faz palestras e workshops. Para quem não sim. conhece a Karina, vocês conseguem localizar nas redes no Karina com K, underline Provenzano, com um N só. É uma pessoa muito especial e te agradeço pela presença hoje, Karina. Nós estamos aí com um tema delicado, né, para conversar, a questão do medo. E aí eu pergunto Sim. para você, o que você acha do medo? O que é o medo, Karina? Você que trabalha nessa área de coaching, o que é medo para você? Pois é, essa é na verdade é uma questão muito recorrente, né, Thomas? Que tem surgido bastante, principalmente em tempos onde as principais patologias se referem à ansiedade, depressão, então o medo está associado às duas, né, na verdade. Sim, Então estamos vivendo numa geração de medos, né, que antes não eram tão recorrentes, os medos eram outros e hoje existe uma epidemia de medos. O medo, na verdade, ele é uma emoção, eu falo que é uma emoção dual, né? Você comentou alguma coisa com relação a isso, até na live que você fez, com essas semanas para trás. E ele é uma emoção dual porque, na verdade, ele é inerente ao ser humano e ele é necessário. Ele é sim, importante, né? sim, Ele é importante porque ele é uma emoção, o medo é uma emoção reguladora. É, ele faz que a gente fique numa posição de enfrentamento ou de fuga, e isso sim, garantiu a nossa sobrevivência. E garante a nossa sobrevivência hoje também, né? É o que nos coloca numa posição de se eu estiver na beira de um abismo, eu não vou pular sem paraquedas. Se eu estiver andando na rua à noite sozinha, às 11 horas da noite, eu não vou entrar num beco escuro. Não vou atravessar na rua sem olhar para os dois lados. Então, né? Então, o medo é necessário. Então, a gente tem que também sim. desmistificar isso. Mas É, ele é dual. Pode falar. não, ele é, assim, originalmente é um mecanismo de defesa do ser humano, né? Exatamente. Exatamente. Ele, por si só, ele é uma emoção que trouxe essa possibilidade de sobrevivência dos tempos primórdios. Sim, Mas a gente fala que ele é dual porque, ao mesmo tempo que existe esse medo, é, que é necessário, existe também aquele medo criado pela nossa mente, mas que nos paralisa. Que foi sim. até um dos temas que a gente trabalhou, até o Ronald está aí, ei Ronald, no tema da nossa live, né, que falando sobre o movimento, que o principal impedimento para os nossos movimentos são causados pelo medo. E esse Verdade. medo é um medo que não é real e não é um medo necessário. Então eu falo que o medo ele é real, mas ele não é real. Por isso que eu considero ele dual, sabe? Ele é real É bipolar. porque O medo é bipolar. o medo é bipolar. Por quê? Verdade, é bipolar. Porque ele é real, porque a gente sente. Sim, Tem uma frase do Padre Fábio de Mello que ele fala o seguinte: é na carne que nós experimentamos a força do medo. verdade. Porque, porque a consciência do medo, é interessante, né? Nosso cérebro ele constrói o medo, ele é criado pelo nosso cérebro, através de Uhum. memórias e tal, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas a sensação, a resposta física é real, existe um movimento fisiológico de substâncias, de sinapses, que faz com que isso seja real na pele.
Então, quando a pessoa fala que tem medo, a gente fala assim, ah, não tem bobagem. Não é não. A sensação acontece, a sim, taquicardia, falta de ar, a boca seca, o tremor, sim, né? A confusão, né? Isso tudo é real. Só que ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que o medo na verdade, ele é a falta de controle das incertezas, sim, entendeu? É o fato de eu não ter controle sobre algo que eu desconheço. sim, Então, por mais que a sensação seja real, e isso faz com que o nosso cérebro ele crie essas memórias para defesa, como você falou, ele está conectado com algumas vivências nossas ou não, que faz com que a gente bloqueie ou paralise à frente de uma novidade, do novo, né? sim, Então, e é engraçado que essa vivência, igual eu te falei, é algo que pode ser nosso ou do outro. Nós, que eu falo com a nossa própria experiência, né? Você já deve ter sim, passado, eu já passei, a nossa sim, própria com certeza. experiência cria essa memória no nosso cérebro, na nossa mente, e isso desde a nossa gestação, se a gente for Pois é. estudar a bioenergética, a psicanálise, desde a nossa gestação até a faixa dos 6, 7 anos, que é a construção de percepções, de crenças, e depois Uhum, o reforço de algumas vivências vão sim, reforçando esses medos que a gente criou, né? Então, tudo que a gente ouviu, tudo que a gente via, tudo que a gente experienciou, e aí tem outra questão, tudo que veio com a nossa constituição familiar, de antepassados, né, de sim, gerações passadas, assim, avós, bisavós, que também veio no nosso DNA. Então, essas sim, percepções, todas combinadas, elas criam essa sensação que o medo é uma emoção base, que gera uhum, um comportamento que por sim, si só, que pode se repetir, virar um hábito. E aí que é o problema, porque aí me paralisa. é, Aí me faz parar frente a uma possibilidade, porque na minha mente existe um reforço negativo de falar, ó, não coloca a mão aí, não, porque não vai dar problema, vai dar merda, vamos dizer assim, né? Vai dar em bom BO. português. Em bom português, o que dá é isso. Então, assim, essa informação foi construída e não necessariamente é algo real que aconteceu com a pessoa, sabe? Sim, Então, o cérebro ele é muito inteligente. Então, ele trabalha para que ele gaste o mínimo de energia. Isso no nosso cérebro arcaico, né? sim, Então ele cria trilhas neurais que a gente fala, ele cria movimentos e comportamentos automáticos para que, ó, isso aqui já é comum, escovar dente, né, lavar o rosto, dirigir. Ele cria essas informações automáticas para que sim, ele não gaste tanta energia toda vez, inclusive essas percepções negativas, né? verdade. Ao longo da nossa vida, a gente vai aprendendo e associando eventos a algumas sensações negativas e alguns fatores ou alguns eventos, eles servem como gatilhos dessas sensações negativas da nossa vida e isso leva a gente a ter comportamentos. E aí o comportamento importante para nós, né, nossa discussão, é a paralisia, é o Sim, bloqueio, é eu sim. ficar nesse lugar, ficar com medo do novo, e aí que mora o perigo, né? E o mundo hoje está tão dinâmico, né, oferecendo tantas oportunidades, é realmente um desafio tremendo a gente conseguir, diante de tudo que está acontecendo, achar o equilíbrio. Inclusive, eu quero dar um alô no Marcos Fine, amigo meu de São Paulo, que está acompanhando a gente aqui, que fez essa observação aqui, que são muito legais as conceituações que você está trazendo. E acho que o mesmo medo que nos limita é o medo que nos protege, né? O difícil é Exatamente. encontrar o equilíbrio nessa história, né? E eu vejo que esse está sendo realmente o grande dilema da geração. Eu não eu acho que é o momento atual no mundo, né? Achar esse ponto de equilíbrio, até que momento esse medo é nosso, imaginário, ou é um medo real de risco, de condição de vida. Alisson, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. E Cris Boa Bock também, noite, Cris obrigado. Book. Boa noite, gente. Que bom que vocês estão aqui.
Na verdade, o que acontece, assim, não é, na verdade, um equilíbrio necessário. O medo que é real e é necessário, o que é importante, é você se colocar numa situação de risco de Sim. vida. Uhum. Né? E isso não é para todo mundo, porque tem pessoas que se colocam em risco de vida porque faz parte da forma como ela interpreta o significado que ela dá para a vida dela. Então, tem gente que coloca no esporte, por exemplo, que se coloca em risco o Sim. tempo todo, mas isso faz parte da constituição dela, né? Dos significados que ela tem para a vida, enfim. Cada um é cada um, né? Eu vou ficar É pulando de verdade. bungee jump aí porque eu quero. Não faz parte dos meus significados. Mas, Verdade. enfim, não é o equilíbrio. Na verdade, é você aprender a lidar com os medos. Porque o medo É. que é necessário para eu sobreviver, ok, ele está posto, é necessário e importante. Agora, a questão é, quais são os medos que eu tenho, quais são os significados que eu criei, percepções sobre algo que eu construí para mim como verdadeiro, que não é, que já fez sentido para mim há um tempo atrás e hoje já não faz mais sentido para mim. Que eu Pois é. preciso lá abrir mão, porque no meu processo evolutivo, ou de amadurecimento, ou de crescimento, hoje não faz mais sentido. Então, antes, por exemplo, minha filha não come banana à noite Uhum. porque vai te dar mal para você. E eu fico com medo de comer banana. Depois eu amadureço, eu cresço, estou dando um exemplo bem ridículo aqui, e aí eu percebo que comer banana para mim não faz diferença nenhuma, eu tenho um sono maravilhoso. Um exemplo pequeno para a gente poder entender que nem Sim. sempre aquilo que a gente aprendeu, tem uma imagem que rodou na internet muito tempo e que eu acho fantástica, que é um menino com o pai e a mãe, e o pai retira um olho, coloca de um lado no menino, está colocando o olho aqui, e a mãe tira um olho dela e coloca aqui. Mostrando o seguinte, que a forma como a gente interpreta as coisas muitas vezes vem dos nossos aprendizados, mas que quando criança isso funciona, mas quando adulto eu preciso fazer as minhas escolhas, interpretar o que é meu, o que é válido, o que não é. E o medo também. Porque o medo nada mais é do que uma emoção que gera sensações e que por si faz eu ter comportamentos. Se os resultados nesse ciclo que eu falo, né, do Uhum. autoconhecimento, que é pensamentos, emoções, comportamentos e Uhum. resultados. Se os resultados que eu tenho hoje não são exatamente o que fazem, me deixam uma pessoa realizada, feliz, tem uma pessoa de sucesso, enfim, o que eu quero, eu preciso analisar o que está me paralisando, quais são os meus pensamentos que estão gerando comportamentos que não condizem com o resultado que eu quero. Né? Muitas Pois vezes você é. fica assim, pois é. E aí a gente olha para isso no contexto da vida profissional hoje, que é um grande desafio, né? As pessoas Sim. que estão no ambiente de trabalho, sejam elas funcionárias públicas, sejam elas empreendedoras, sejam elas profissionais de carreira, profissionais liberais. É impressionante como essa questão do medo acaba impactando diretamente nos resultados que a gente Uhum. consegue. Esses Sim. resultados são resultados de diversas ordens. É resultado financeiro, é resultado de relacionamento no ambiente de Uhum. trabalho, com as pessoas que trabalham com a gente, com parceiros, com fornecedores, com clientes. É realmente um caso complexo, né? Como é que o medo hoje afeta a nossa vida? Uhum. E eu tenho visto isso muito numa das linhas de trabalho que eu faço, que é junto ao Sebrae, onde a gente trabalha a questão da educação empreendedora, né? Uhum. Procurando estimular os professores a olharem para a educação com um novo olhar, uma nova Sim. abordagem, uma nova perspectiva. Sim. E o grande desafio de motivar essa garotada, né, que está aí, que tem talento, porque por mais que hoje as condições sociais são muito mais complexas, as famílias desestruturadas, a gente tem a questão da Uhum. violência, a gente tem a questão das drogas, a gente tem a questão do próprio momento que o Brasil está vivendo, uma recessão econômica, uma perspectiva
não muito boa, né? No geral. Claro que sempre tem as pessoas que enxergam os buracos na rede e vão por ali e vão embora, né? Agora tem os outros que só veem a rede, não, eu vou parar na rede, eu não consigo sair daqui. Como é que a gente consegue trabalhar essa questão do medo no ambiente profissional? O que você Então, sugere para a gente? é assim, o que que eu penso, né, sobre o medo, na verdade? A gente sempre vai ter o medo conosco. Esse negócio de que você eliminar os seus medos, isso não vai acontecer, tá? O Alisson fez uma pergunta aqui, eu acho que dá para Perfeito. responder nessa questionamento que você levantou. Então, o Sim, que que acontece? A partir do momento que eu entendo que o medo existe e eu dou atenção a ele, não para eu poder fazê-lo gritar na minha cabeça, mas para eu poder entender o que que ele é e o que que ele faz com o meu comportamento, é uma das sim. formas de eu poder fazer um movimento, entendeu? De eu tirar essa pedra do caminho. Uhum. Porque igual eu comentei com você esses dias, e eu acho que até está conectado com essa colocação sua, né? Lendo o livro Mais Esperto que o Diabo, que ele fala que o medo é uma porta de uma das portas de entrada na mente que possibilita, no caso, a colocação dele, o mal entrar, né? Mas esse mal nada mais é do que esse bloqueio. E aí tem uma questão muito, muito importante. Quando o medo é instalado e ele grita e a gente permite que ele cresce dentro da gente, da nossa mente, ele nos Sim. torna pessoas alienadas. Uhum. Sabe? O que, que isso quer dizer? Que eu não tenho um pensamento crítico sobre as coisas, porque se isso é assim pronto, e eu deixo de viver todo o meu potencial. Porque são tantos cis na minha mente, e aí Sim. esse bloqueio faz assim comigo. Me dá essa percepção de que, não vai dar certo mesmo, para que eu vou tentar? Eu não sou bom mesmo, eu não vou nem me movimentar para esse lado. E todos esses medos que me impedem de viver o meu propósito, de viver aquilo para qual eu fui feita, sabe? Esse medo me gera uma crença, que a Sim. gente fala hoje no desenvolvimento humano, crença limitante. Esse medo me gera um pensamento limitante que me impede de movimentar. Aí o medo, por exemplo, da rejeição, faz com que eu tenha pensamentos, eu não sou boa o suficiente. Aí o medo do fracasso também faz eu falar assim, eu não mereço, eu não vou dar conta. Ou às vezes o medo do sucesso, nossa, vai dar muito trabalho, vai ser muita responsabilidade, sabe? Então são pequenas coisas que a gente coloca, a gente nem percebe que a gente pensa, mas nos coloca nessa posição de paralisia. Então o que E, eu acho, não, pode falar. conclui, tá ótimo. Então assim, o que eu penso que todo ser humano ele tem algo que é único, mesmo que a minha habilidade seja a mesma que a sua, nós somos ser humanos únicos e nós colocamos o que nós temos de recurso construído ou que veio conosco de forma única no mundo. E chega a ser irresponsável da nossa parte não usar isso da melhor forma, sabe? Sim. Usar todo o nosso potencial. E para que isso seja rompido, para que eu possa fazer algo, né? Você que mexe nessa parte de empreendedorismo, o Alisson, essas pessoas, quantos medos existem construídos pelas famílias ou pela própria sociedade, a mídia, quantos medos que a mídia nos coloca, Thomas, todos os dias. Pois é, Eu, e por como isso. exemplo, eu parei Fala. de ver televisão. Não, desculpa, eu Uhum. parei de ver televisão, já tem um Sim. tempo. Agora eu assisto aquilo que me edifica, aquilo que agrega no meu conhecimento, que me traz bem-estar. Mas isso é possível quando eu me coloco na posição de cientista de mim mesma, sabe? Sim. Sim. Agora, o grande desafio é despertar nas pessoas essa consciência do talento que elas têm, delas reconhecerem que elas têm esse talento, porque o desperdício de talento humano é uma coisa impressionante, né? E o medo Sim, contribui demais para isso, contribui demais para isso. E aí eu faço,
numa das palestras que eu ministro, aliás, uma que eu fiz no começo do ano aqui em Sete Lagoas, no Fail Night, foi promovido pelo Tiago e pelo Rony Magnus aqui. A gente falou sobre a questão do fracasso, né? Essa questão do medo do fracasso e como isso realmente nos afeta, especialmente num ambiente tão competitivo, né? O Alisson falou sobre isso, perguntou sobre isso agora há pouco aqui no chat. Quero dar uma boa noite para o Gustavo Dias, um amigo meu, músico também, que está trazendo aqui a reflexão que ele vê o medo como uma forma de uma pessoa que se preocupa com a qualidade impecável nos seus negócios, né? Pois quem não tem medo, na opinião dele, não está se importando muito com o acerto. Eu penso o seguinte, eu até me valido um pouco de um vídeo que eu uso nos meus treinamentos, que o Silvio Santos fala com muita clareza que o homem, ele não sai para errar. Ele vai tentar acertar. Né? Ele vai para o acerto, ele vai com foco no acerto, ele tem lá o objetivo dele, seja qual for, e ele vai se esforçar para fazer a coisa direito. E às vezes não dá. Aliás, muitas vezes não dá. Né? Sim. Agora, o grande desafio é uma questão cultural também, que o Willer falou agora há pouco, que o brasileiro, e aí especialmente aqui em Minas Gerais, uma visão interiorana, né, das cidades pequenas, de estarem sempre muito submissas, de não confiarem em si, de não acreditarem no seu potencial, e como isso acaba limitando o crescimento das pessoas. Então, o que eu vejo que a questão da consciência, né, que você estava falando, Karina, ser um cientista de si mesmo, o autoconhecimento é chave, é essencial, assim, o pulo do gato. E o curioso é que essa questão do medo, ela não escolhe sexo, não escolhe religião, não escolhe idade, não escolhe classe social. Eu vou admitir aqui publicamente com vocês, eu durante muito tempo, gente, vou fazer 56 anos essa semana, eu durante muito tempo, eu vivia uma paura da crítica, né, do medo da crítica, que me paralisava. O que os outros vão falar? Né? Poxa, não é por falta de intelecto, não é por falta de cultura, não é por falta de conhecimento, mas são coisas que a gente carrega lá dentro com tanta, né, com tanta força, as crenças limitantes que a gente vai construindo ao longo do caminho, e é só realmente com a predisposição de se conhecer melhor, de se estudar, e de buscar informação e buscar ajuda, né? Ter a humildade. Exatamente. Porque o orgulho é uma outra ferramenta aí do nosso comportamento que atrapalha demais. É outra porta, tá? É outra. Ele fala, no livro ele fala que são 9, né? E uma delas é a questão do orgulho. Mas o que acontece, o Thomas? Aí eu vou pegar uma fala sua, inclusive, também, da outra live. Nós não fomos criados para arriscar. Não fomos. Por quê? Porque, e aí eu pego até as deixas dos colegas, dos seus colegas que comentaram aqui sobre fazer perfeito. Existe uma diferença muito grande, mas muito sutil entre perfeição e excelência. Quando eu me disponho a fazer e servir com o que eu tenho, eu faço o movimento de entregar o que eu posso da melhor forma. Isso é excelência. Agora, quando eu exijo de mim, por causa do olhar do outro, entregar algo muito desenhado, isso é tentar ser perfeito. E aí eu aviso para vocês, caros colegas, nenhum de vocês é perfeito. Entendeu? Ninguém é perfeito, porque nós somos limitados, porque somos humanos. E isso, por mais que doa, faz parte da nossa boniteza, vamos dizer assim. Nós somos limitados, ponto. A questão toda é que a gente não tem esse hábito, não fomos criados para expressar as nossas vulnerabilidades, porque isso é vergonhoso. Então, se eu errar, você falou da sua vulnerabilidade e que eu faço das suas as minhas palavras e que esse é um medo que existe no banco de trás e de vez em quando ele quer correr para o banco da frente e pegar o volante daqui também. Ele se coloca nessa posição e se a gente não vigia, ele volta e começa a gritar na nossa cabeça de tal forma que a gente não consegue mais pensar.
Então, se vocês têm a preocupação da perfeição, mudem isso para excelência. Porque o que eu tenho mais aprendido, que o feito é melhor do que o perfeito, e que no movimento é que a gente vai aperfeiçoando. Isso vale para as nossas vidas e vale hoje para qualquer tipo de empreendimento. Nenhum empreendimento ele é desenhado perfeitamente com um plano de negócios hoje e é colocado no mercado. Não. Hoje eu tenho uma ideia, eu faço um protótipo, eu coloco e vou testando. Se eu não entendo que isso é uma nova possibilidade de colocar uma ideia no mercado e vou esperando estar sempre muito, muito desenhadinho, eu nunca vou empreender. Não vou empreender a minha vida e não vou empreender um negócio. Porque se eu não tenho se eu não crio em mim essa preocupação de olhar o que me limita, trabalhar isso, pedir ajuda, criar novos hábitos para ter novos comportamentos, para que eu possa viver da melhor forma possível, entregar e servir da melhor forma possível, eu vou estar sempre parado na barreira lá da perfeição. Por quê? Porque eu tenho medo de fracassar, porque eu tenho medo do julgamento do outro, porque eu tenho medo de não ser bom o suficiente. Todos esses aqui estão lá na perfeição. Então, eu acho que isso sim. E aí tem eu acredito, isso aí é uma questão minha, tá, Thomas? Sim. Que na verdade essa geração ela tem esses medos, mas tem um medo que é muito grande para mim hoje, que é o medo do sucesso. A gente fala muito medo do fracasso, né? Sim. Que tem medo de fracassar, sim, é real e é muito grande. Mas o medo do sucesso para essa geração também é grande, sabe por quê? Sucesso requer responsabilidade, requer sacrifício, prestação de contas. E essa geração, ela não está acostumada a isso não, porque tem tudo na mão. Pois é. Não sei se você concorda com essa colocação, mas isso eu estudando essa semana, eu falei, gente, você sabe que o medo do sucesso, e eu sei porque eu passei por isso, eu tive eu tive que elaborar isso em mim, tá? Mas eu falei, gente, essa geração, eu vejo porque eu tenho filhas, né? Vai entrar na pré-adolescência e às vezes eu percebo que não é só medo do fracasso, não. É o medo de assumir o próprio poder. Sim. E de ter que colocar isso na roda e tem que assumir o compromisso com isso. E aí é importante a gente botar a mão na consciência e avaliar o quanto que a nossa geração contribuiu para criar isso, né? Porque o quanto que a gente procurou dar aos nossos filhos uma condição mais confortável, mais agradável e assim com a melhor das intenções, mas acabamos errando na dose, né, em algumas situações e criamos pequenos monstrinhos em casa. Assim como você, eu tenho 2 meninos, um de 21 e um de 13. E, enfim, faz parte. Eles, graças a Deus, a gente tem o privilégio de conversar bastante, né? Mas é um desafio. A nossa geração tem uma parcela de contribuição importante nesse processo todo. E eu acho que à medida em que a gente vai tomando consciência disso tudo, e a gente começa a repensar e mudar alguns dos nossos comportamentos enquanto pais, acaba servindo de exemplo para eles também sobre algumas coisas que eles têm que assumir e que é deles, e que não é mais nós que temos que cuidar. Né? Karine, e hoje a gente pode falar. Eu estou vendo aqui o papo está tão bom, mas eu estou preocupado com o nosso tempo aqui agora, que na verdade a gente já está batendo aqui na trave. Na verdade, nós já passamos do nosso tempo. Não tem problema. A gente vai ter que dar continuidade nesse assunto ou em outros. De repente a gente marca em outro momento outras possibilidades, né? E até mesmo ferramentas para isso. Exato, exato. Mas aí, antes da gente encerrar, eu queria te fazer uma pergunta e depois eu também vou tomar liberdade de compartilhar a minha. Qual foi um caso seu onde você sentiu muito medo? Nossa, tanto. Pensando em termos, já que a gente está falando aqui um pouco da questão profissional, né, que eu vejo que a maioria dos nossos colegas que estão nos seguindo aqui certamente querem né, tem interesse nessa questão. Qual foi uma situação em que você sentiu muito medo?
Então, para quem já fez transição de carreira, a gente pensar, né? Eu já fiz várias transições. Eu já fiz Conheço. tudo que você possa imaginar, entendeu? Tudo não, gente, quase tudo. Mas eu já fiz muitas transições. Se eu te falasse, eu tenho outras formações além dessas. E aí eu vou falar de alguns pontos. Por exemplo, na minha formação, na verdade, eu sou farmacêutica e bioquímica. Eu sou Olha só. graduada em farmácia e bioquímica. Uhum. E por causa de alguns medos e falta de oportunidade, eu sempre, na verdade, sempre fui empreendedora. E Uhum. aí eu quis empreender. Eu falei, não, eu quero empreender, eu gosto de pessoas e tal, e tal, e tal. E fui vivendo, deixei a farmácia para lá e comecei a empreender. E aí, meu último empreendimento foi uma franquia. Eu montei uma franquia aqui em Sete Lagoas. E eu Sim, já tinha começado o meu processo de autoconhecimento por algumas questões pessoais. E aí o papo é outra live, né? Inclusive, relacionada sim. aos medos, né? Porque eu tive um transtorno de ansiedade diagnosticado, foi um momento muito difícil. Mas eu estava em por que que eu vivi isso? Porque eu estava vivendo esse conflito de ter uma empresa e de entender que aquilo não era o que eu queria para a minha vida, que me realizava e que me possibilitava viver o meu propósito. Sim. Quando eu cheguei nesse ponto de entender que eu estava totalmente desalinhada com os meus valores, com quem eu era, eu tive muito medo. Medo de assumir isso Uhum. para mim, e Sim. medo de ter que assumir que o fracasso do meu empreendimento e tal era de certa forma real e Uhum. era necessário para que eu pudesse fazer esse pulo. E Uhum. quando eu entendi que o medo não era real e que ele estava me colocando nessa situação de desconforto, não mais de zona de conforto, eu comecei a estudar esse medo, o porquê que eu estava vivendo aquilo e por que que isso me Sim. prendia, me ancorava numa, num lugar que não estava trazendo para mim nenhum bem-estar, nenhuma realização, nem para mim, nem para minha família. Sim. E foi então que juntamente, é lógico que eu tive apoio, eu tive o meu marido, que é meu parceiro, e ele também viveu todo esse turbilhão de coisas Turbilhão. junto, Uhum. mas foi o entendimento desse medo e de outras coisas na minha vida que eu tive que ressignificar isso tudo para ter coragem. E aí esse ressignificar, ele passa pela clareza do que você quer, né? Deu uma travada aqui para mim. Pronto, travou, estava travando. Então, assim, para agilizar, né? Então, eu entendi esse medo, ressignifiquei isso para poder ter coragem de fechar minha empresa, mesmo tendo prejuízo, mesmo Sim. tendo que assumir para as pessoas não deu certo, para Uhum. poder hoje estar onde eu estou e assumir o que eu quero fazer. Então, não é fácil. Tem um amigo meu que fala uma frase que é super, né? É simples, mas não é fácil. Verdade. Entendeu? É simples porque tá tudo aqui dentro, mas não é Uhum. fácil. Verdade, verdade. Agora a conta da sua, já expus aqui todas as minhas, agora expõe você. Eu estou lembrando aqui, veja, ao longo de mais de 30 anos de carreira, a gente tem uma montanha russa longa aí para contar. Imagino. Mas uma que me veio forte agora, Karina, foi quando eu vivenciei a minha primeira demissão. Eu vinha Hum, numa carreira de executivo, trabalhando como gerente de operações e na área de serviços, né? Trabalhei inicialmente aham. comecei na hotelaria e eu fui trabalhar na área de catering, da área de alimentação institucional. Depois disso, eu acabei entrando no setor de entretenimento na, e peguei uma fase de expansão. Foi quando chegou o real, foi implantado o real, a economia estabilizou, houve um ciclo de crescimento muito grande, muito bom. E eu estava participando de um grupo que estava expandindo, estava atendendo operações em todo o Brasil, na Argentina, no Uruguai, viajava para os Estados Unidos e para a Europa uma vez por ano, pelo menos, para participar de feiras.
E acabou que, por conta disso, eu recebi uma promoção e acabei cuidando de toda a parte de compras e importação dos equipamentos, né, bens de capital, equipamentos caros, equipamentos com, né, de milhões de dólares. Uhum. E aí teve a maxi desvalorização. E aí a coisa começou a ficar travada. Na época, inclusive, a empresa onde eu trabalhava abriu capital, foi comprada pelo G3, que é o Jorge Paulo Leman, o Beto Sicupira, e na época o Marcel Teles não estava envolvido não, era outra pessoa que estava lá, não me recordo o nome. Mas, enfim, a gente chegou a ser administrado pelo grupo, né, pelo pessoal lá do Jorge Paulo Leman. Então foi um processo muito grande. Foi na época, inclusive, que foi construído o Hop Hari, que é o grande parque temático lá Uhum. em Vinhedo. E aí o ciclo de compras tinha sido encerrado, a gente comprou tudo que tinha para comprar. E aí a gente estava, de repente, eu comecei cuidando da parte de compra de peças, de reposição, esse tipo de coisa. E aí, belo dia, faltando 2 semanas para o Natal, um mês antes do meu primeiro filho nascer, o diretor me chama e me informa que agradeceu os meus serviços e que eu estava demitido. Naquela hora eu falei, ó, e agora? Como é que eu vou fazer? E agora como é que eu vou fazer? E, assim, felizmente foi um processo de demissão muito, muito profissional, muito correto, muito sério. A empresa, Uhum. inclusive, me patrocinou um programa de outplacement com uma grande consultoria. E nesse momento que eu resolvi encarar esse meu medo de empreender, porque eu sempre fui empreendedor também, né? Sempre fui empreendedor Uhum. também. E nesse momento eu falei, quer saber? Eu vou tentar. Vou tentar ser dono do meu negócio. Conversei com minha esposa. Ela assim, tá bom, tô contigo, vamos junto, né? E aí começou a minha jornada como empreendedor. E de lá para cá tem sido muitos aprendizados, muitos medos enfrentados, muitos medos superados e outros Sim. tantos ainda para trabalhar. Então esse é um dos É causos. um dos casos. É, a vida é dinâmica, né, Thomas? Não tem jeito, não. O que você falou há um pouco mais atrás aí, o que precisa para a pessoa trabalhar o medo, no nosso tema lidando com o medo, né? Sim, É a pessoa estar presente para a vida dela. É o primeiro passo. é, Né? A demissão te colocou presente para sua vida naquele sim, momento. Não sim, tinha, você não ficou pensando no futuro, você não estava sentindo medo, nossa, eu posso ser demitido, eu posso ser demitido, eu posso ser demitido. Você simplesmente foi, acabou. É uma realidade posta. Então, o que eu uhum, vou fazer com isso? A questão toda é as pessoas ficarem com esse pensamento o tempo todo, eu posso ser demitido, eu posso ficar sozinho, eu posso ficar doente. São os mas aí elas medos, né? atraem, né? Elas atraem e a coisa Sim, acaba acontecendo, né? exatamente. Então, o que acontece, primeiro, é a pessoa entender que a única coisa que ela tem na vida dela é o presente. Ponto. É, é, É o presente, é o que está acontecendo agora. E que ela precisa fazer movimentos para o futuro. E para que esses uhum, movimentos aconteçam, eu preciso tirar os bloqueios que me impedem de eu caminhar para onde eu quero, né? sim, Então, o primeiro passo, primeiro é reconhecer que o medo existe, entender e acolher esse medo, porque ele não vai sim, sumir, você vai sim, poder silenciá-lo, mas ele não some. sim. E começar a aprender ou estudar ou colocar na sua vida forma de fazer silenciá-lo ou de Sim, você se movimentar apesar do medo. Né? sim, E aí o que você falou é pedir ajuda, é falar hum, sobre, é expor sim, para outras pessoas que você confie sobre essa questão. Hoje tem N recursos, né? Tem a sim, terapia, tem meditação, tem uma coisa que eu trabalho muito com as minhas clientes, que é trabalhar novos hábitos, né, implantar novos hábitos na minha vida, com exercício, sim, alimentação, isso tudo contribui. Porque se a sensação do medo é algo desconfortável, eu posso mudar a minha fisiologia para poder mudar uhum, a forma como eu penso sobre algo também, né? sim, Então tem N possibilidades. Agora, uma que eu faço assim hoje, assim, se fosse me perguntar, Karina, mas qual me dá aí me dá uma chave. Questiona seu medo, senta na frente dele com a cadeirinha e pergunta para ele: vem cá, você é verdade? É realmente verdade isso?
E aí questiona outra coisa. Não, eu sou real, beleza. Qual que é o pior se isso acontecer? Se eu for demitido, qual o pior de eu ser demitido? Ai, mas eu vou ficar sem dinheiro. Visualiza isso, vive isso. Viveu? Beleza. Você morreu? Não morreu. Você sentiu tudo que você tinha que sentir? Beleza. Acabou, você viu que você não vai morrer sentindo essa sensação. Então faz o seguinte, tá? Se esse medo é real, que pode acontecer, pode. Mas então pensa nas soluções. Se eu for demitido, pode ser que eu consiga um emprego melhor. Eu posso empreender. Eu posso fazer, elaborar meu currículo, de repente fazer um curso. Então é focar na solução, né? Então eu acho que uma das formas é você questionar mesmo. Conversa com o seu medo, questiona ele se ele é real. E se ele acontecesse, qual que é o pior disso acontecer na minha vida? Né? Para a única coisa que não tem solução, vamos dizer assim, é a morte. Mas até para ela tem, na minha crença. Tem, entendeu? Mas isso assim, é para outra conversa. Outra live. Isso é para outra live. Karina, olha, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por essa troca Eu que agradeço. tão rica, tão preciosa. Eu agradeço pegando muito. uma carona, Obrigada. Pegando uma carona nessa última fala sua, isso me faz lembrar um curso que eu fiz que foi muito bacana e que me trouxe uma frase que é um ditado popular, né? E dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Então, a gente se fala, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E aí tem uma terceira opção: se enfrentar, o bicho some. E com isso, eu agradeço a todas as pessoas que nos acompanharam na live. Te agradeço em especial, Karina, pela sua clareza, pela sua inteligência, pela sua experiência, pelo seu conhecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Estou aí. Vamos marcar outras. Vamos marcar outras. E a todos que estão aí, muito obrigado por nos acompanharem. Espero que a gente tenha agregado valor aí para vocês, nesse tempo que vocês doaram para nós. E uma boa noite para vocês, um bom resto de semana a todos. E até a próxima. Até a próxima, Thomas. Obrigada, gente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, a gente tem o direct aí disponível para vocês perguntarem. E eu sei que é um tempo muito pequeno para a gente poder discorrer sobre um assunto tão profundo, mas a gente está à disposição. Obrigada, boa noite e até a próxima. Até, gente. Tchau, muito obrigado. Tchau. Tchau, Karina. Um beijo para você. Obrigadão. Tchau, um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau.